Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Mais um dia nós estamos aqui podendo desfrutar um pouquinho mais da palavra de Deus, com os ensinamentos, com a riqueza que Ele tem nos dado, amém? Hoje nós estaremos estudando um pouco sobre o Salmo de número 54 e eu creio que Deus vai trazer para mim e para você a revelação dessa palavra, amém? O Salmos de 54 diz assim, irmãos: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Amém? Glórias a Deus por isso. Irmãos, essa história, esses salmos, ele foi escrito num período da vida de Davi, quando ele estava fugindo do rei Saul. Isso tudo aqui está refletindo uma atitude louvável da dependência que ele tinha em Deus. A gente vai entender que no decorrer da história, no decorrer do que a gente vai descrevendo essa palavra, esses salmos, a gente vai entender a riqueza que Davi nos ensina através da palavra de Deus. Amém? A gente vê que, apesar de Davi ser um guerreiro de renome, um homem inteligente, um homem que gozava do apoio de uma boa parte da população de Israel, a gente sabe que o povo amava ele. Até tinha aquela passagem bíblica que diz que quando Davi chegava no reino, o povo cantava: Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Então, o povo já vinha honrando a Davi pelos seus feitos, pelas tuas obras, pelo Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. Amém? Só esse parênteses para a gente entender. E o povo amava Davi. E claramente, Davi estava entendendo, nesse momento de fuga, que ele era incapaz de se salvar pelos seus próprios recursos e obras. E ele sabia que ele não conseguiria escapar da mão de Saul e que ele não poderia intentar contra a vida de Saul. Então ele sabia que o livramento da vida dele dependia totalmente da graça de Deus de Israel. Então, irmão, a gente vê que esse título do Salmos de número 54, ele diz que, o autor diz que a circunstância histórica de Davi, ele estava, quando o povo zifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Com base em tudo isso que a gente está lendo, irmãos, o povo estava tentando, o povo que estava do lado de Saul, os soldados de Saul, as pessoas que queriam o mal de Davi, estavam ali para trazer informações sobre a vida de Davi, onde ele possivelmente estaria, pois ele estava fugindo. E com base nessas informações a gente pode saber que a situação que levou Davi a crescer, a escrever esse hino, esse louvor didático que nos ajuda até hoje. Então a gente vê que no decorrer dessa história, irmãos, depois de Davi saber sobre a matança que houve em Nob através das informações, Davi ele recebeu essa notícia pelos servos de Saul. Em 1 Samuel 22, você tem essa história, você pode ler para você ter o fundamento completo dela. E Davi e seus homens, eles foram ajudar a cidade de Keila, para ela poder se defender contra os filisteus, os principais inimigos de Israel naquela época. E Deus revelou para Davi que Saul chegaria à cidade e que os homens de Keila iam entregá-lo ao rei ciumento, eles iam entregar a Davi. Deus visitou Davi e falou: Davi, Saul está vindo até aí e esse povo vai te entregar, saia daí. Então, querendo evitar uma tragédia igual a matança em Nob, irmãos, Davi ele resolveu sair da cidade, pois ele sabia que o rei ia matar todos eles, porque Saul ia apertar aquele povo, ia apertar, ia judiar do povo, e eles iam entregar a Davi. Então Davi, para evitar todos os conflitos, matanças
ele resolveu sair da cidade. E o resultado foi o efeito desejado. Realmente Saul não atacou a cidade de Keila, como tinha feito em Nob já. Então, irmãos, a gente vê que Davi e os seus 600 homens, 600 guerreiros que estavam do lado dele, eles partiram para um deserto chamado Zif, no sul de Judá. E ali Jonatas, a gente sabe da história, Jonatas era filho de Saul e era o melhor amigo de Davi. Ele chegou a encorajar a Davi. Ele afirmava a sua confiança no plano de Deus de estabelecer Davi como rei sobre Israel. Ele estava incentivando: Davi, Deus é contigo, caminha. Deus é contigo, Davi, não desista. Essa palavra que eu tenho no seu coração, não desista, meu amigo, não desista, minha amiga. Independente do que esteja te perseguindo, qual seja o tamanho do gigante que está indo atrás de você para tentar te roubar, tentar te matar, te destruir, tentar fazer você ficar infeliz, não olhe para o tamanho do teu gigante, olhe para o tamanho do Deus que tu serves. Faça como Davi. E ali Davi ele estava confiando plenamente em Deus. Mas a gente vê que hoje em dia, irmãos, nem todos mostram a fé e a lealdade de Jonatas. A gente vê que os ifeus, esse povo, eles foram para Gibeá e eles fizeram ali um pacto de entregar a Davi nas mãos do rei Saul. Então já havia um plano maligno daquele povo em entregar a Davi. E com essas novas informações, o rei novamente renovou a sua perseguição contra Davi. A gente encontra essa história aqui em 1 Samuel 23, a partir do 19. E foi nessa ocasião, irmãos, que Davi fez a oração dos Salmos de número 50. Foi aqui que surgiu esse hino. E ao longo do Salmo, irmãos, a gente vê que ele faz um contraste entre si mesmo como justo servo de Deus. A gente vê que aqui ele está falando: e seus perseguidores violentos e insolentes, eles terão o resultado esperado pelo socorro da parte de Deus. Então eu quero trazer ao seu coração hoje, meu amigo, minha amiga, que o nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, o Deus de Israel, Ele vai trazer socorro sobre nossas vidas. Ele vai nos livrar da perseguição. Ele vai nos livrar da morte. Assim como Ele fez com Davi, assim como Ele poupou a vida de Davi de tantas coisas, Ele vai poupar a minha e a tua vida, irmãos. Porque o plano que Deus tem na minha vida e na tua vida são maiores do que eu e você podemos sonhar ou imaginar. Deus tem infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente pede, irmãos. Os planos de Deus são perfeitos ao nosso respeito. Assim como os planos de Deus sobre a vida de Davi eram perfeitos e eram maiores do que ele pensava. E a gente vê que no decorrer dessa história, Davi se passando por todas essas dificuldades, não só essa, mas contra outras, em tudo, irmãos, ele venceu. Em tudo, Deus honrou ele. Deus não poupou o sofrimento na vida de Davi. Assim como Deus não poupa eu e você do sofrimento. Sabe por quê? Porque o sofrimento, irmãos, é necessário. É necessário. Infelizmente, a única forma do ser humano entender o que Deus quer conosco é por meio de dificuldades, de adversidades. É a única forma que a gente está sedento, que a gente está sensível, que Deus prepara o nosso coração para Ele poder aplicar o ensinamento. Deus conhece o caráter do ser humano, Deus conhece a essência do ser humano, irmãos. O nosso Deus, Ele é perfeito. Ele tem a melhor forma, a forma perfeita de cuidar de mim e cuidar de você. Então, sabe, a gente tem que parar de questionar o porquê das coisas, o porquê dos processos, o porquê do caminho. A gente tem que entender, irmãos, que a essência da palavra de Deus também tem momentos de chorar, de tristeza. Mas quando a gente está firmado na palavra de Deus, quando a gente tem o discernimento disso tudo que a gente está lendo, irmãos, das coisas que Deus fez no passado, das coisas que Deus faz no presente e vai fazer no nosso futuro, irmãos, a gente tem a expectativa de que tudo vai melhorar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A palavra de Deus é verdadeira e é fiel. Então tudo que Ele confirma na tua vida, tudo que Ele
projetou para você, irmão, certamente se cumprirá, desde que você esteja na vontade de Deus, desde que você esteja na obediência a Deus, desde que você seja fiel a Deus. O Senhor não entrega nada de mão beijada na nossa mão, irmãos. É muito pelo contrário do que o inimigo faz com o ser humano hoje. Ele mascara de dar tudo com facilidade para o ser humano, de entregar todas as coisas, os desejos, as mazelas do ser humano com facilidade, mas o preço, irmãos, o preço é preço de sangue, é preço de alma, preço de morte. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, nada mais do que isso. Mas o nosso Deus, em sua completa compaixão e amor pelo ser humano, Ele fez algo sobrenatural sobre mim e você. Ele enviou teu Filho, Jesus Cristo, nome sobre todos os nomes, para morrer por mim e por você, para nos dar vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância, irmãos, é o que Deus tem para a tua casa, para a tua vida. Olha o contraste de Deus e do inimigo. Nem se compara. Mas, muitas das vezes, para nós alcançarmos a tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, é necessário uma caminhada dura, irmãos. Uma caminhada de sofrimento, de peleja, de deserto, de vale. Mas quando a gente tem o discernimento da palavra de Deus, quando a gente entende o que Deus quer comigo, o que Deus quer contigo, irmãos, é claro, a gente fica, entusiasmado, a gente fica fortalecido, a gente fica esperançoso, a gente fica com amor e a confiança que tudo vai acontecer na nossa vida debaixo das mãos do Senhor. Entenda que o deserto, irmãos, entenda que o vale não é para te matar, não é para te destruir, não é para te trazer traumas, pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Olha a palavra de Deus, estude a palavra de Deus e perceba o que Deus fez com o povo no deserto, o que Deus fez com o povo no vale. Foi momentos de glória, foi momentos de provisão, foi momentos de onde o povo tinha que confiar no Deus que tudo pode, no Deus Altíssimo. E por mais que o povo murmurava, irmãos, murmurava, mas Deus estava ali ajudando, sustentando. O povo murmurava, Deus dava o maná que descia dos céus. O povo murmurava, Deus dava a água que brotava da rocha. O povo murmurava e Deus dava a roupa do corpo que crescia junto com o corpo e não se envelhecia. O povo murmurava e Deus livrava ele de todas as pestes. Por 40 anos não teve enfermidade no meio daquele povo numeroso. O povo murmurava e Deus dava coluna de fogo para aquecer. O povo murmurava e Deus dava as nuvens cobrindo eles para poupar do calor escaldante. O povo murmurava, irmãos, enquanto Deus estava tratando com Moisés sobre os mandamentos, sobre o futuro daquele povo, e o povo estava, fazendo o quê? Criando um bezerro de ouro para adorar. Olha a ingratidão do ser humano com Deus, irmãos. Mas quando a gente entende essa palavra, quando a gente vê o que Deus fazia, de confiar em Deus, esperar em Deus, não mexer uma mão, se não for da vontade de Deus, irmãos, a gente tem a vitória na nossa casa, a gente tem vitória nas nossas dificuldades, a gente tem vitória em nossa enfermidade, nós temos vitória em tudo, irmãos. Basta a gente confiar plenamente em Deus, colocar a nossa confiança plenamente em Deus, e Deus tudo fará por mim e por você. A palavra de Deus não muda, irmãos. A palavra de Deus não volta vazia. O que Deus lançou ao teu respeito, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, irmãos. O nosso Deus não falha, não muda. Mas em questão das promessas, as promessas que Deus tinha na vida de Davi, que se cumpriu, irmãos, pela obediência. Assim as promessas vai cumprir na minha vida e na tua vida pela obediência, pela fé. A crença que temos em Deus. Na medida que nós cremos, na medida que nós temos fé, as coisas acontecem, irmãos. As coisas acontecem. No momento certo que Deus vê que você está preparado e pronto para receber a tua vitória, Deus vai entregar em tuas mãos. Creia. Somente creia. A palavra de Deus é firme e é fiel, que fala, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, mas se for do tamanho de um grão de mostarda, irmãos, falarão os montes e eles se teletransportarão. Olha essa metáfora que Deus está falando através da palavra. Nada é impossível para aqueles que creem em Deus, porque a palavra de Deus, Jesus nos deixou esse mandamento, essa ordenância.
tudo que pedires em meu nome, certamente eu farei, para que o meu Pai seja glorificado. Então a tua dificuldade, peça ao Pai, peça a Deus, em nome de Jesus Cristo, e eu creio que a vitória vai chegar na tua casa, o escape vai chegar na tua casa, Deus vai te poupar de muitas coisas, Deus vai te livrar da mão do opressor, Deus vai te livrar da enfermidade, Deus vai te livrar da tristeza, da angústia, irmãos. Porque assim como Deus foi fiel com Davi, assim como Deus visitava Davi e avisava ele sobre o mal que estava vindo sobre a vida dele, assim Deus fará na tua vida e te livrará e te trará, sabe, a restauração, o discernimento do que você deve fazer para que você não venha entrar em enrascada, para que você não venha entrar em labirintos, para que você use da luz do Senhor para iluminar os teus caminhos e você não venha tropeçar. E você não venha entrar em atalhos. Continue neste caminho, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que o caminho é estreito, é doloroso, mas o final dele, irmãos, é a vida e a vida eterna, é a salvação. É o que mais importa para mim e para você, é a salvação, irmãos. Salvação da nossa casa, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos pessoas que entrarão em nossas vidas, para nós falarmos do amor de Cristo Jesus. É isso, o Deus que salva. E a gente pode deixar o título dessa mensagem: ó Deus, salva-me, para que eu possa salvar. Amém? Essa é a palavra de hoje, irmãos. Eu creio que vai iluminar a tua mente e o teu coração. E você vai entender que em Deus há refúgio, em Deus há escape. Se você depende de Deus, você está na melhor mão. Você está na melhor dependência. Porque o nosso Deus, Ele é justo, irmãos, e Ele não falha. O homem pode falhar conosco, nosso Deus jamais. Ele é perfeito, Ele é autor e consumador de todas as coisas. Ele criou os céus e a terra, tudo é para Ele, tudo é dele. Tudo é dele, irmãos. A nossa vida pertence a Ele, a natureza pertence a Ele, os nossos bens pertencem a Ele. Tudo pertence a Deus, irmãos. A glória de Deus preenche a terra, Ele está em tudo. Se você está respirando e está me ouvindo neste momento, você está respirando o Zoe, o Senhor, o próprio Deus. Se você está ouvindo, Ele está te permitindo ouvir a palavra dEle para entrar no teu coração, achar guarita e fazer morada e te transformar, e que você continue meditando dia e noite na palavra do Senhor, para que você se encha de entendimento, de sabedoria, discernimento de palavras do Senhor, para que tudo vá bem na sua vida. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Eu creio que Deus me usou para falar isso para ti, e eu creio que isso vai fazer efeito na tua vida, e você vai se alegrar com as coisas que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Deus te abençoe. Não esqueça de entrar na página, irmão, e curta a página, é rapidinho. Você ajuda demais o trabalho que Deus me confiou de levar a palavra a todos os seres humanos, a todas as nações. Amém? Que Deus te abençoe. Eu desejo ao teu coração muitas bênçãos da parte do Senhor, e o principal de tudo, irmãos, a salvação do Senhor em tua casa. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia.